Pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que sim, tá? O vídeo dessa semana é para falar um pouquinho do que foi trabalhado no PET da primeira semana, tá? Só que se você ainda não acessou o material, não viu, né? Digita lá no Google Estude em Casa, tá? E entra lá no material do ensino médio, tá? E aí você tem acesso ao material, à apostila, tá? O tema trabalhado na primeira semana foi a questão das fontes de energias, tá? E a matriz energética. O texto, ele vai falar sobre o que são as fontes de energia renováveis, não renováveis, as fontes de energia alternativa, tá? As fontes de energia não renováveis são aquelas que levam milhões de anos para se renovarem, né? Para se reconstituírem. O exemplo seria o petróleo, o carvão e o gás natural, tá? Já as fontes renováveis são aquelas que se renovam rapidamente pela ação humana, tá? Como a biomassa, por exemplo. E as alternativas, né, as fontes de geração de energia alternativas são, por exemplo, a eólica, a solar, né? Elas são consideradas limpas porque elas não poluem, tá? Elas ainda são inviáveis, por exemplo, a energia solar, porque aquelas placas colocadas sobre os telhados ainda são caras, ainda são inviáveis, né? E no caso da energia solar, ela precisa de ventos fortes, né? E em alguns lugares nós não temos essa disponibilidade, tá? Aqui no Brasil, o estado do Ceará é onde a gente tem a maior concentração da geração de energia eólica, tá? O texto, ele traz um pouquinho, né, fala um pouquinho de cada uma dessas fontes, do carvão, do petróleo, do gás natural, e também ele cita como energia não renovável a energia nuclear, tá? A energia nuclear, ela aqui no Brasil, ela é usada em Angra dos Reis. A gente tem duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Nós tínhamos a Angra 3 também, mas teve um problema de vazamento, né? Lembrando que a radioatividade é muito alta, né? Por isso que muitos países fazem a opção por não utilizar, tá? Ela foi desativada, a Angra 3, mas ela está num processo de passar, né? De voltar a ser reutilizada. Então, o primeiro parte do texto, ele vai falar sobre as fontes de energia não renováveis, que são as que a gente mais usa, né? Que a gente tem até uma certa dependência. Com relação ao petróleo, o Brasil se tornou autossuficiente a partir do momento que se descobriu o pré-sal. Lembrando que autossuficiente quer dizer que todo o petróleo que o Brasil precisa para atender às suas necessidades, ele produz, tá? E ainda sobra para ele vender para outros países. O segundo texto, ele fala sobre energias renováveis, que são aquelas que se renovam mais rapidamente. Aí traz como explicação a hidrelétrica, que é a que a gente utiliza, né, em grande parte dos estados brasileiros. Fala da energia eólica, que é a energia gerada pelos ventos. Fala do biocombustível, tá? Então, o texto da primeira semana, ele vai tratar sobre esses dois aspectos, as fontes de energias renováveis e não renováveis, tá? As atividades, elas vão ser de interpretação de charge e de gráficos, tá? Que é uma das habilidades que tem que ser desenvolvida nos alunos do ensino médio, nos alunos que estão se preparando para o vestibular, tá? Então, a primeira questão é para você interpretar a charge, né? E dizer para mim, qual que é o problema que está sendo retratado na charge, né? Pelo diálogo, pela posição dos animais ali, você consegue me dizer o que está acontecendo, né? A cor mais escura sobre a água. Qual é o problema tratado na charge, tá? A letra B, qual é a crítica que os personagens fazem a esse problema? E a letra C, de que fonte de energia eles estão falando, eles estão discutindo ali. Seria sobre as fontes renováveis, sobre as não renováveis? Seria sobre o petróleo? Seria sobre o gás natural? Tá? A questão 2, vocês têm um gráfico mostrando aí, entre os anos de 1973 e 2006, as fontes de energia utilizada, tá? Petróleo, carvão, e aí a atividade é a interpretação desse gráfico, né? É para vocês, na letra A, descrever como era em 1973 a matriz energética, né? E o que aconteceu até o ano de 2006, tá? E
a letra B, a pergunta é específica sobre o petróleo. O que aconteceu com o petróleo nesse período? O petróleo continuou sendo utilizado em grande quantidade ou houve uma redução do uso do petróleo com o surgimento de novas fontes alternativas aí, tá? A questão 3 e 4, vocês vão responder de acordo com o texto, né? Falando aí que o Ministério de Minas e Energia, em 2008, fez um levantamento. Então, a questão 3 e 4 é para vocês citarem sobre o texto. A questão 3, qual é a principal fonte de energia que o Brasil utiliza, né? E explicar por quê. A questão 4, qual que é o motivo que torna a produção de energia hidrelétrica um dos elementos que ela emite, que seria o metano, tá? E a questão 5 tem uma situação, problema, né? Tá falando que é para você imaginar que você é um consultor e que você foi contratado para implantar uma matriz energética num país, né? Quais seriam as características desse país? É uma região plana, chove bastante e tem ventos constantes, tá? E tem pouco recurso hídrico, ou seja, tem poucos rios. E também não tem reservatórios de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, né? De acordo com essas características, que matriz energética você iria implantar ali e que iria gerar uma quantidade menor de impactos de risco para o meio ambiente, né? Então, é para você, de acordo com essas características, que tipo de construção, que matriz energética você construiria ali para gerar energia, mas que gerasse o mínimo possível de impacto, tá? Por isso que é importante vocês compreenderem os conceitos, né? Porque a partir desses conceitos, das fontes, das matrizes energéticas, é que você vai construir um projeto dizendo qual seria a mais viável para essa região, certinho? Seriam essas atividades, né? Como eu gosto sempre de lembrar, a geografia não está longe da nossa realidade, né? Quando a gente estuda as fontes geradoras de energia, a gente tem que pensar que a gente utiliza delas, né? A energia que você utiliza na sua casa vem de onde? A energia que gera o motor do seu carro, do carro dos seus pais, da moto, vem de onde? Então, essas fontes de energias, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Por isso que é fundamental a gente compreender qual é a melhor e qual é a que gera menos impacto possível para o meio ambiente, né? Hoje a gente fala muito em sustentabilidade, ou seja, é você desenvolver a sociedade de forma sustentável, pensando nas futuras gerações, tá? Espero que vocês entendam o vídeo. Estou à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Bons estudos, até mais. Beijos.